Quanto ao controle dos pais, aí não vamos esquecer a questão policial, questão familiar, educacional, ela é parcialmente verdadeira, porque as crianças hoje, a partir de uma determinada idade, 10, 11, 12 anos, conhecem a internet mais do que os pais. Dominam o instrumento mais. As minhas filhas há muito tempo dominam esse troço aqui melhor do que eu. Porque eu venho lá, eu sou analógico, né? Originalmente. Né? Então, eu diria, é um entendimento errado, é uma resposta errada. Assim como a resposta errada, o governador de Santa Catarina mandar botar policial armado em cada escola. São mais de 1.100 escolas em Santa Catarina. E se acontecer problema, e se houver confronto armado, policial atirando em 1% dessas escolas? Você já tem um número maior de ocorrências. Se você botar isso nas escolas do Brasil inteiro, quantas são? É claro que também é uma resposta errada. Né? Então, é preciso que as escolas sejam equipadas e preparadas, que as escolas precisam ter psicólogos, os professores têm de estar treinados, atentos para sinais eventuais de alunos com problemas. Veja, é um conjunto de ações. A questão das redes sociais é uma frente de ação. Uma coisa é certa, você não pode ter páginas abertas para o acesso de qualquer um, inclusive de adolescentes, que pregam a violência. Porque não adianta, isso prospera, conquista pessoas. Nós vimos, a partir de um evento, outros se desdobram. A própria imprensa tem de aprender a trabalhar com isso. Não tem de fazer alarme, não tem de fazer alarde. Disse a exoneração do general Dutra, que era o comandante militar do Planalto, no 8 de janeiro, já estava prevista, né? Ela foi assinada, decidida pelo alto comando no dia 16 de fevereiro. E no dia 23 de março, o general já passou para esse novo cargo no Estado-Maior do Exército, que era o cargo que ele estava ocupando já desde o dia 23 de março. Então, só para colocar aí as coisas nos seus lugares, ele não foi exonerado pelo presidente Lula, né? Isso é um fluxo normal de carreira. E também essa mudança não teve nada a ver com 8 de janeiro. Isso é uma decisão do alto comando que foi tomada no dia 16 de fevereiro. Então, só para deixar isso claro. Mas, a partir daí, tem outras coisas. Por exemplo, tem o fato de essa exoneração, que aconteceu, como a gente falou, lá em fevereiro, ter sido oficializada ontem, segunda-feira, véspera desses depoimentos que incluíam o general Dutra também, né, além de outros 80 militares naquela investigação sobre as omissões e eventuais participações de militares no 8 de janeiro. Então, o que dizem os generais da ativa de forma reservada? Eles dizem que o problema vai começar se, por exemplo, indiciarem por crime militar algum desses, o general, o coronel, etc., e esse crime militar for julgado pela justiça comum. Então, é isso que eles veem com preocupação. Eles dizem, se isso acontecer, aí não vai ficar bom. O que é um crime militar e o que é um crime comum? Então, o crime militar, se o general, por exemplo, for indiciado por descumprir o seu dever funcional, isso é um crime militar. Na opinião dos generais, ele tem que ser julgado, portanto, pela justiça militar. Se o general, por exemplo, pega a arma que é do exército e mata o vizinho dele, isso é um crime comum, ele tem que ser julgado pela justiça comum. E aí vai ficar, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, pelo que eu senti, vai ficar bastante complicado se, eventualmente, desses depoimentos de hoje resultarem em indiciamentos, se esses indiciamentos forem por crimes militares e se esses crimes militares forem julgados pela justiça comum. Isso vai provocar uma reação dos militares. E ainda tem outra coisa, Fabiola, que é o fato de que o Alexandre Moraes, ministro do STF, já disse que quer que os crimes de 8 de janeiro sejam julgados pelo STF, né, Justiça Comum, independentemente do fato de os réus serem
militares ou civis. Então, tem mais essa complicação e essa vai ser uma batalha e outro momento de tensão entre os militares e os poderes. Provavelmente mais uma bomba a ser desarmada pelo ministro da Defesa, José Múcio. Quanto à viagem à China em si, bom, ela é fundamental por vários motivos. É o principal parceiro comercial do Brasil, né? A China responde por quase metade do superávit comercial que o Brasil tem, né? O nosso principal comprador. E nós também compramos da China, também é o país do qual o Brasil mais importa hoje, mas exporta muito mais e, portanto, é evidente que tem que ter uma boa relação com esse país. Mas não é só isso, não. O Lula está interessado em trazer investimentos diretos da China para cá. Veja, a China tem comprado empresas brasileiras, mas isso não gera necessariamente emprego novo, porque simplesmente troca de dono, né? Tem o dono A, vem a China, compra, e você tem, em tese, o mesmo número de empregos. O que o Lula quer é que a China passe a investir aqui, passe a criar indústrias aqui, passe a gerar empregos aqui. Porque a nossa relação com a China ela é extremamente positiva para o Brasil, sem dúvida nenhuma, quando você olha a balança comercial, mas ela tem um probleminha, né? O Brasil é um exportador de commodities para a China, e não de produtos que têm um valor agregado que geram mais empregos. Isso dificilmente vai ser alterado no curto prazo, né? O Brasil está num processo de desindustrialização, que é muito grave, né? A indústria ocupa cada vez menos, tem cada vez menos importância no PIB, né? Então, o que o Lula quer é a reindustrialização do Brasil. Já se tentou no passado modelos que não deram certo, então, vamos financiar determinados setores com juros especiais para gerar emprego, isso acaba não funcionando. O BNDES certamente voltará a fazê-lo, mas para alguns setores especiais da economia, setores de ponta ligados à economia verde, né, à energia renovável, mas que não serão setores aí de contratação intensiva de mão de obra. Então, como não será esse o caminho, resta um outro. Que outro caminho? Trazer investimento direto para cá, né? E a China tem hoje um plano, que está em vários lugares, o Brasil não tinha aderido a esse plano, um plano de mega investimento da China, que pega África, países, pelo menos aqui na América do Sul, Uruguai, já pertence, já está nessa rota. Então, o que o Brasil vai fazer, muito provavelmente, é um acordo, vamos ver, com a China, para que a China passe a ter investimentos diretos no Brasil, né? Então, é uma visita fundamental, isso no que diz respeito à economia. Mas há também as questões geopolíticas. Qual